A paz do Senhor, gente. Muito tempo que eu não venho fazer um devocional, né? Essa semana, Deus falou muito comigo numa palavra. Aconteceu algo aqui em casa e, eu fiquei questionada. Assim, que Deus que eu servia, né? E eu fiquei perguntando pra Deus, que Deus que eu sirvo, Pai? Que Deus que eu sirvo? Porque na palavra, não tem um servo do Senhor que não passou por alguma coisa, né? Por dificuldades, por lutas, né? Eu não vejo. Quem aqui da palavra que não passou por lutas? E eu comecei a questionar Deus, que Deus é esse que eu sirvo, Senhor, né? Quando eu pago o preço, quando eu oro, quando eu busco, né? E falei com Deus assim, falei, Senhor, fala comigo na palavra. E Deus sempre fala, gente. A gente pergunta para Deus como Deus fala, Deus fala. A gente às vezes não precisa estar buscando profetas, outras pessoas, não. Deus fala com a gente. Se você for sincera com Ele, Ele vai falar com você. E Deus falou comigo numa palavra que eu também não li. Se eu falar com vocês assim, Patrícia, você é uma pregadora, você lê, você estende, você estuda. Não. Mas quando eu peço ao Senhor para falar comigo, Ele fala. E eu fui ler um texto que eu nunca tinha lido, na verdade. Que é a Epístola de Paulo a Filemon, né? E é muito bonito, gente. Assim, aí que eu entendi o que Deus quis falar pra mim. Isso eu li uma vez, eu li duas. Aí eu tenho mania de colocar como eu tenho dificuldades, assim, pra tá decorando mesmo, né? Depois que eu tive Covid, minha mente ficou um pouco mais lenta, bem mais lenta. Aí às vezes eu coloco narrado, né? E vou acompanhando na Bíblia, vou fazendo assim. Então, essa palavra, ela é muito bonita. Por quê? Que fala sobre perdão, confiança, amor, né? Empatia um com o outro, né? Que muitas das vezes falta. Então, eu questionei Deus e Deus me deu essa palavra, gente. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e irmão de Timóteo, ao amado Filemon. Ele escrevendo para Filemon. Também nosso colaborador. E a irmã Áfia, que é a mulher de Filemon, tá? A família. E Iaquipo, o nosso companheiro de luta, e a igreja que está em tua casa. Quer dizer que lá era a igreja, né? Que lá fazia os devocionais. Que a igreja era lá, né? Que fazia o discipulado, né? Que hoje a gente faz na nossa casa. A graça e paz a vós, outros, da parte de Deus, nosso Pai e Jesus Cristo. Ação de graça. Dou graça ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, a minhas orações. Entanto, ciente do teu amor e da fé, ele falando com ele, que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que comunhão e da tua fé se torne edificante no pleno conhecimento de todos os bens que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio.
Paulo intercedendo em favor de Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemão. E Paulo conheceu esse Onésio na cadeia, né? E olha que bonito, eu vou estar lendo a palavra, que eu acho que a palavra explica mais do que qualquer coisa que eu falar, entendeu? Pois bem, ainda que sinto plena liberdade em Cristo para te ordenar e que convém, prefiro todavia solicitar. Ele podia estar mandando, né? Mas não, ele resolveu pedir, né? Prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, um velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, entre a cadeia, né? Ele antes te foi útil. Ele foi útil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Quer dizer, antes ele era útil só para Filemão. E hoje ele é útil para Paulo e Filemão. Eu tô em... ele falou que eu tô envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Ele está falando de... né? Onésimo, do filho, de coração dele. Está falando que ele é um filho, né? Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que o seu lugar me servir. Mas, nas algemas que carrego por causa do Evangelho, nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a se afastado de ti temporariamente, a fim de que o receba para sempre. Ele tinha fugido, né? Mas Paulo estava pedindo para ele receber ele, né? Não como escravo. Antes, muito acima de um escravo, como um irmão. Carisma, especialmente de mim, e com maior razão a ti, que na carne, quer no Senhor. Que não era pela carne, mas sim pelo Senhor, né? Se, portanto, me consideras companheiro, receba como se fosse a mim mesmo. Ele falou, se você me ama e me considera como seu companheiro, receba Enéas como sendo a mim. E se algum dano te fez, ou se teve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo e pagarei, para não te alergar, que também tu me deves a ti mesmo. Paulo estava falando com ele, que ele também devia a ele, né? Filemão. Sim, irmão, que eu receba a ti, no Senhor, este benefício. Reanime o coração de Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo.
E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossa oração vós sereis revestido. Saldo-te, Epáfras, prisioneiros comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco e demais. Lucas, meu cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja como vosso espírito. Gente, olha como é que essa palavra é tremenda. Como que Paulo pede para um homem que teve um escravo, né? O escravo é escravo, ele fazia dele o que ele queria, né? Para receber ele como irmão, para receber ele como amigo, para abrir as portas da casa dele, a igreja, porque ele era irmão em Cristo Jesus. E Paulo, ele tem uma coisa que eu acho que hoje está faltando, que ele tem aqui, ele tem confiança. Ele confia no que ele tá pedindo, que Filemon vai obedecer. Ele confia nele. E hoje as pessoas não confiam na gente, né? Às vezes a gente vai falar alguma coisa, as pessoas ficam questionando você, né? Às vezes você fala A, a pessoa quer falar o B, o C e o D, porque ela sempre quer ter razão. Hoje nós estamos assim, né? Hoje a pessoa não põe no lugar do outro, né? E principalmente nós que vivemos o Evangelho, né? A gente sempre está sendo questionado. E Filemon, ele abria as portas da casa dele, com certeza a casa dele era enorme, né? E lá era a igreja, né? E ele, como um pastor, né? E a mulher dele, como uma pastora, ela tinha que abrir a porta da casa dela para as pessoas. Mas como que ela ia abrir a porta para um escravo, que era o escravo dela, que eles eram dono, né? Então aqui vem o quê? O perdão. Porque como Onésimo fugiu, quando ele ia voltar, o que ia acontecer? Ele ia apanhar. Eles iam cortar o pé dele, para ele não correr mais, para ele não fugir mais, né? Ele ia ter uma punição. Mas Paulo, como adotou ele, né? Como ele aceitou Jesus e Paulo adotou ele, ele pediu a Filemon que tratasse ele como ele, que amasse ele como ele, né? E Jesus fala isso com a gente, né? Pra gente amar o outro como a nós mesmos. Mas a gente não ama. A gente não ama, porque a primeira oportunidade que nós temos, a gente vai jogar na cara. Falar as coisas, né? Aí como eu falei com vocês que eu fui questionado, que Deus que eu servia, que Jesus é esse que eu servia, eu pensei, depois chorei, porque eu sou dessas, né, gente? Eu chorei, pensei, falei, meu Deus, que Deus é esse que eu sirvo? Que Deus é esse que eu sirvo, Pai? Lembrei, Deus foi lá e me lembrou. Sabe o Deus que você serve, Patrícia? É o Deus que ressuscitou seu filho. Quando os médicos falaram que não tinha mais jeito. Sabe o Deus que você serve, Patrícia? É aquele que te pôs de pé. Mesmo você, os médicos olhando sem possibilidade, porque você é ferro puro. E você caiu do terceiro andar.
E você anda, sente dor, sinto. Sabe quem é Deus, Patrícia? Sabe Deus que você serve? É aquele que quando você está na crise de ansiedade, com depressão, ele nunca deixou você pensar em suicídio. Ele sempre fala com você que passa e tudo passa e passa. Esse é o Deus que eu sirvo. Sabe o Deus que você serve, Patrícia? É aquele que quando você não tinha mais nada, nem o seu filho, você não tinha. Porque meu filho era criado com a minha mãe, quando eu estava de cama, tomando banho de leito. E ele te devolveu. Né? Sabe o Deus que eu sirvo? É o mesmo Deus que Davi servia. Um homem que adulterou, que matou, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus de Moisés, de Abraão. Entendeu? Então eu mesmo falei pra mim. Eu falei, esse é o Deus que eu sirvo. Às vezes as pessoas não precisam acreditar. O único que precisa acreditar em mim é Deus. Não preciso do outro querer acreditar em mim. Não preciso do outro querer questionar a minha fé. Né? Porque eu não questiono. Mesmo nas minhas lutas, mesmo na minha dificuldade. Sabe, gente? E é muito complicado. É muito complicado. Porque quem tem crise de ansiedade, quem tem depressão, eu não tô fazendo de vítima não, tá, gente? Porque tem dia que eu acordo, gente, tô linda, maravilhosa, tô me achando, tô alegre, tô, né, na bênção. Mas tem dia que não. Mas nesse dia, parece que é os dias que as pessoas vêm e atacam mais, né? E da onde que você menos espera. Tipo assim, da onde que você pensa que você vai ter ajuda, é ali que a pessoa te derruba. Se você não tiver fé em Deus, se você não tiver segurado na mão do Senhor. Mas que Deus é muito maior do que tudo isso, né? Aqui na palavra mesmo fala, né? Do perdão, né? Do amor, da confiança. Então que nós cristãos, ou que se diz cristão, né? Que nós temos mais amor, mais empatia, sabe? A gente tem que ser mais carinhosa, mais caridoso. Então é isso, né? Que eu tava falando. Que muitas das vezes nós vamos ser questionados das coisas, né? Mas cristão que não tem prova também, né? É alguma coisa assim, né? Tem que pensar por quê, né? E é isso, gente. Deus colocou no meu coração essa palavra, né? E eu tô falando porque eu achei, talvez tenha alguém passando por isso, né? Às vezes a gente passa muito por isso. Por quê? Eu vejo assim, penso assim, quantos pais, quantas mães são questionados, né? Qual é esse Deus que você serve? Se o seu marido não está junto de você, se o seu filho não está junto, né? As pessoas falam muito isso. E a gente não tem que se preocupar com o que os outros estão falando. A gente tem que se preocupar com o que Deus fala com a gente, né? Porque a salvação é individual, gente. E a gente tem que pensar nisso, sabe? Que eu acho que hoje está perdendo. Eu fico olhando assim, às vezes as pessoas fazem alguma coisa. E se você falar, quem sai como ruim é você. Quem sai perdendo é você. Então, às vezes é melhor não ficar calada. Tem muita gente que fala que às vezes
eu fico calada. Ou... Mas é melhor, entendeu? Porque quando você vai falar, você é julgada, você é questionada, você... Às vezes a outra pessoa que está fazendo alguma coisa, mas você acaba apanhando. Você apanha no lugar... A outra pessoa fica como... né? E você fica como a ruim. Principalmente se você for uma pessoa que se abate. Se você não for uma pessoa forte. Sabe, eu queria ser meia falsa. Assim, eu queria ser do tipo assim, atriz. Sabe, eu queria ser atriz. Se eu estiver magoada, ninguém perceber que eu tô magoada. Se eu estiver chateada, ninguém perceber que eu tô chateada. Porque você ganha mais. Você ser fingida, você ganha mais do que você falar a verdade, ser sincera. A sinceridade hoje, tem muita gente quando eu trabalhava falava isso comigo, sabe? Só que isso não serve só para trabalho, não, gente. Serve para igreja também. Se você for muito transparente, você apanha demais. Eles vão te cortar, sabe? Vão te... né? A irmã é muito fraca, a irmã é muito... sabe? Sei lá, gente. Né? É a vida, né? Mas que não importa, né? Importa que nós estamos querendo... A única coisa que eu falo, minha irmã até falou que eu tô com essa mania de falar. E eu falo isso mesmo. Eu tô esperando a volta de Senhor, sabe? E ela falou assim, agora você só fala nisso. Sim. Muitas das coisas, muitas das vezes, eu não tô olhando as pessoas me machucando, ou eu chorando, ou eu sofrendo, sabe? Eu tô esperando a volta do Senhor. E em nome do Senhor Jesus, quando Ele vir me buscar, eu quero morar no céu. Eu não quero ter razão nenhuma aqui. Às vezes eu tenho que me quebrar um pouco, eu tenho que descer. A gente tem que descer, e eu quero descer. Eu desço na oraria e quero continuar descendo. Eu não quero ter razão aqui, não. Eu quero ter razão quando o Senhor me chamar e eu estar lá na glória. Imagina, perto de Paulo. Eita glória. Daniel, Pedro. É lá que eu quero estar. Perto do Senhor, perto de Jesus. Amém? Então que o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai. Pai, eu coloco toda a família, meu Pai, em tuas mãos. Eu coloco cada mulher, meu Pai, em tuas mãos. Cada pessoa que às vezes estão passando por coisas como eu estou passando, meu Pai. Passando pela a dificuldade, Pai, de ter uma doença, né? Que é a depressão. Por mais que as pessoas falam que é por causa que a pessoa não tem fé, que a pessoa nunca tem. Tem, gente. Nós temos fé, nós cremos em Deus, nós buscamos, nós clamamos. E é por isso mesmo que nós temos as nossas dificuldades, mas que eu tenho certeza que nós vamos vencer, que nós vamos morar na eternidade. Então vamos parar de querer ficar julgando os outros, porque na palavra fala, do mesmo jeito que nós julgar, nós vamos ser julgados. Por que hoje as pessoas têm mania de ficar falando que o outro não vai para o céu, que fulano não vai para o céu, porque o outro faz isso, porque o outro faz aquilo, você não sabe. Quem sabe é Deus. Às vezes você está aí julgando, achando que é o santo, e você vai ficar. E a outra pessoa que você está julgando, está achando que não vale nada, Deus vai levar. E você vai ficar. Por quê? Porque você julga. Porque você aponta o dedo o tempo todo na vida do outro. Você maltrata, você é grosso, você é mal educado. Você não tem amor. Você não tem o pensamento de pensar assim, não, eu vou me colocar no lugar do outro. Eu vou me colocar no lugar do outro para saber o que o outro está sentindo. Porque é assim que Jesus era assim, gente. Da onde que as pessoas pensam que Jesus era orgulhoso, era um homem... Gente, Jesus era carinhoso. Para ele ficar no meio das pessoas que ele ficava e as pessoas ouviam ele era um homem sincero, carinhoso. Ele chegava e abraçava. Por isso que nós estamos perdendo, gente, porque nós somos orgulhosos. Nós achamos que nós é melhor do que o outro, nós não somos melhor do que ninguém, nós vamos tudo pro mesmo lugar.
Até Eclesiástico fala que aqui tudo é vaidade. Tudo isso aqui passa. E aonde que nós somos enterrados, os bichos são enterrados. Nós não somos nada, gente. Tudo que nós faz aqui vai ficar aqui. E por que nós estamos tão orgulhosos? Por que nós somos desse jeito? As pessoas que pensam só, sabe, no dinheiro, que pensam só em casa, pensam só em carro, pensam só em ser melhor do que o outro. Ah, eu canto melhor do que fulano. Ah, eu prego melhor do que fulano. Ah, fulano é melhor do que fulano. E onde está o Espírito Santo? Não é Deus que escolhe? Nós não foi escolhido dentro do ventre dos nossos pais, da nossa mãe? O povo está esquecendo que quem manda é Deus, que é o Espírito Santo que manda. É Deus, não é um homem. E tudo que nós fizemos aqui, nós vamos ter que dar, ó, a conta, até a conta lá que nós vamos estar. Não pensa que nós vamos passar batido, que nós não vamos, né? E é isso, gente. Então, que Deus possa abençoar cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Né? Normalmente eu gosto de louvar um louvor, mas esse louvor é tão difícil, gente, mas eu gosto tanto dele. Sabe? Mas eu vou tentar cantar um pouquinho. Quem aplaude o teu momento, raramente aplaudiria tua história. Ele não conhece o teu sofrimento, só se agarraram no teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isso sempre aconteceu. E com o nosso Pai na fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram, aleluia, momentos ruins, aleluia, aleluia. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que a gente só lembra da parte que o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar se abriu e Israel passou. Aleluias. É sempre assim. Deus. O momento não importa. A história pouco interessam em saber mais. Mas Deus te viu quando você bateu a porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus, pensa não, gente. Sabe quem estava lá? Aleluias. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Não importa em saber. Ele sabe, Ele viu e gosta de você. Um momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não esquece a nossa história. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não esquece a tua história.
Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Não importa. Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória. Aleluia. Mas tem um Deus no céu que não esquece a nossa história. O momento pode até sumir da memória. Mas tem um Deus no céu que não esquece a nossa história. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que a gente gosta da parte da história que o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés? Deus. Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus, Deus de Israel. Aleluias. Ele sabe, aleluias. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não esquece a nossa história. Mas Deus te viu quando você bateu a porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo. Você chorando e Deus escrevendo. Você caído e Deus escrevendo. Alcoolizado e Deus escrevendo. Todo drogado e Deus escrevendo. Desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. É isso, gente. Todo mundo pode abandonar, gente. Todos. Marido, filho, mãe, pai. Mas Deus não abandona. E o tempo todo Ele está conosco. Então vamos agarrar na mão do Senhor. Vamos orar. Ora sozinho, fala sozinho, grita sozinho. Eu sou dessas doidas, sabe, gente? Meus vizinhos nem ligam mais. Mas é assim que eu me extravaso e falo pro Senhor. Porque Ele é o único que pode me curar. Ele é o único que pode me segurar. Ele é o único na minha vida, gente. Em nome do Senhor Jesus. E na sua também, Ele é contigo. Mesmo que as pessoas não vejam Ele em você, você sabe que Ele é contigo. E peço pro Senhor, para Deus, dar o brilho do Espírito Santo para nós. Que mesmo que as pessoas que estão ao nosso redor não vejam o Espírito Santo em nós, mas que as pessoas do mundo, as pessoas que não entendem, sabe? As pessoas que não conhecem o Senhor, vê algo em você, vê o Espírito Santo em você. É em nome do Senhor Jesus, fica com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Aleluia.